Aproximar os artistas, mesmo que virtualmente, para encontros musicais em tempos de pandemia. Quebrar as barreiras geográficas impostas pelo distanciamento social. Em síntese, essa é a proposta do Festival Nem Tão Distantes, que reúne um seleto grupo de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes vertentes em 7 encontros especiais transmitidos online. O festival é uma iniciativa da Charrua Produções Artísticas, contemplada com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, do Governo Federal, por meio do PROAC e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Cristina é graduada em violão pela USP e também doutora em musicologia pela Sorbonne, com tese sobre o repertório para violão na França e na Espanha no final do século XVII. Ela se apresenta desde seus 16 anos de idade como solista e em música de câmara, em diversos países das Américas, Europa e Ásia. Vive na Europa, principalmente na França, desde 1990. Natural de Mendoza, na Argentina, Paola Pichersky é doutoranda pela USP. Estuda e divulga a obra do violonista paulista Armando Neves. Integra o grupo Choronas, desde sua criação, em 1995. É mestre em música pela Universidade Estadual Paulista. Lançou em 2015 o CD Armando Neves Outras Composições, apresentando no repertório gêneros distintos ao choro, como prelúdios, machiches, valsas e gavotas, compostos pelo autor e violonista. Com vocês, Cristina Azuma e Paola Pichersky. Olá a todos, que bom que vocês estão aqui com a gente, apreciando o nosso trabalho, né? A gente está num momento muito difícil, muito diferente, na verdade, nem sei se é difícil, mas é muito diferente, que é esse momento de isolamento pandêmico e para nós artistas foi uma mudança muito radical, né? Nesse caso, desse festival e desse encontro que a gente está mostrando hoje para vocês, eu com a Cristina, foi um presente, na verdade, que eu ganhei com essa pandemia, porque a Cristina sempre foi uma referência para mim e esse encontro ele só aconteceu por causa da pandemia, com esse convite da Marinéia de a gente fazer esse trabalho e apresentar esse trabalho para vocês. Então, para a gente é um prazer participar desse festival, a convite da Marinéia, essa possibilidade que a gente tem de juntar a nossa música e apresentar para vocês. A ideia do programa Violão em São Paulo veio naturalmente, baseado na experiência pessoal de cada uma. Então, nós vamos começar com Valsiana, que é uma peça que eu escrevi para violino e violão, quando meu filho era jovem, criança, e tocava violino, e era para sensibilizá-lo à música brasileira, não? Então, nós começamos com a Valsiana, vamos seguir com a inspiração. A Paola vai tocar essa música do Garoto, que é um violonista precursor da bossa nova. Em seguida, Frio e Chuva, do Israel Almeida. O Israel é um grande parceiro da época que eu morava no Brasil. Ele é o violonista do Isaías e Seus Chorões e é irmão do Isaías. E essa peça, ela ganhou o 8e Carrefour Mondial de la Guitare, em 1988. Tinha um concurso de composição e ela foi primeira colocada no concurso junto com o jongo do Bellinati.
Nesse bloco, a gente vai apresentar três compositores paulistas. Um deles é o Canhoto, Américo Giacomino, né, que foi um dos responsáveis, o primeiro violonista que levou o violão brasileiro para a sala de concerto. E também o Armando Neves, que foi um compositor que eu pesquisei no meu mestrado, e que desde então assim eu venho divulgando a obra dele. A gente vai tocar duas peças. Ele foi um violonista que trabalhou na Rádio Record e a gente durante uns 30 anos mais ou menos, e a gente vai tocar duas peças dele. E também o Dilermando Reis, que apesar de não ser paulista da capital, ele é um violonista de Guaratinguetá, do estado de São Paulo. Então a gente resolveu incluir porque ele tem uma gama de composições que compõem o repertório do violão paulista.
Celso Machado é o compositor da próxima música que vamos tocar, mas o Celso, ele, quando morava em São Paulo, ele ia muito na casa do Armandinho com o professor dele, Guerra. E ele até hoje tem alguns manuscritos de músicas do Armandinho que ele guarda com todo carinho, né? E agora nós vamos tocar uma música que, na verdade, ele compôs e esqueceu que compôs. E um dia ele me viu tocando essa música e eu falei: você lembra disso que você compôs? Ele falou: não lembro mais, mas é super legal. E aí ele reaprendeu a música e terminou a composição e dedicou ao Gudim, chama Caro Amigo Gudim, que era um amigo de nós dois. E depois do Caro Amigo Gudim, nós vamos tocar uma música justamente do Eduardo Gudim, em parceria com Arrigo Barnabé e Roberto Riperti, que se chama A Lenda. E em seguida, Pichula, do Marco Pereira. Marco Pereira, que eu conheci em 87, nós tocamos na Funarte, e as pessoas nos apresentavam como jovens violonistas, né? Ou seja, a Pichula é um choro, um dos 4 choros da Juliana, e que ele dedicou para a filha dele, e, por coincidência, minha filha também chama Juliane. Então, Pichula.
Nós vamos tocar 2 músicas do Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu gravei meu primeiro disco em 86. O quadro que está na capa do disco foi ele que pintou. E ele também pôde escrever um texto de apresentação para o disco. E depois a gente se encontrou em 95, 90 e pouco em Paris, ele veio tocar. E nessa época ele me mostrou a música que ele tinha composto nessa época, que se chama Soneto em Mi Menor, que eu escrevi e que a gente editou na França. Então eu vou começar com o soneto e depois nós vamos tocar a tradicional e maravilhosa Baquianinha, número 1, na versão do Paulinho, para 2 violões.
Chegamos ao final do primeiro dia do festival Nem Tão Distantes. Hoje tivemos Noel Andrade e banda e Cristina Zuma e Paola Pichersky. Ainda temos muitas apresentações por vir. Amanhã, dia 26, às 19 horas, teremos Cida Moreira, acompanhada por Yuri Salvanini, e às 20 horas, a cantora Bluebell e eu, Bruno Serrone, violoncelista, em nosso duo, Silêncio. Até lá!